Olá, olá, olha, você já deve ter visto mais de 1 milhão de vezes um vídeo de um senhor num podcast falando que os 4Ps morreram, né? Que o próprio dono da bola, o pai da matéria, né? Uma coisa assim que é falado, diz que, né, o Kotler, né? Acabou lá com os 4Ps. Então você vê que isso aí é coisa do passado que não existe mais. Muito bem, olha, vamos começar, cara, com um equívoco muito comum, tá? Que é achar que o Kotler criou os 4Ps, tá? Esse equívoco é tão comum quanto eu acho triste de se cometer. Eu vou explicar o porquê. Eu, inclusive, tenho um vídeo, vou colocar aqui o link para o vídeo, falando sobre uma espécie de genealogia lá do mix de marketing, né? Que você pode ver para poder entender um pouco mais. Mas olha só, se você pegar, né, por que que eu acho que é uma coisa triste, embora muito comum, né? Se você pegar o próprio livro do Kotler, a edição mais nova, por exemplo, do Kotler e do Keller, a Administração de Marketing, na página 27, você vai ver que ele está lá falando sobre os P's de marketing. E o próprio Kotler, no livro dele, ele fala que quem criou os 4Ps foi o McCarthy. O McCarthy, Gerald McCarthy, em 1960, no livro Marketing Básico, ele propôs que os 4Ps seriam preço, praça, produto e promoção. Isso foi algo que foi um clímax de décadas de pensamento, e você vai ver lá nesse meu vídeo sobre a genealogia do mix, como é que se chegou lá. Então a primeira questão é essa, né? Eu fico muito chateado de fato, porque tanto esse senhor quanto você mesmo, que de repente gostou do vídeo, que propaga que os 4Ps morreram, ou são coisa do passado, poderiam ler nas primeiras 30 páginas do livro do Kotler, tem explicitamente explicando isso. Então não nasceu com o Kotler, legal. Nasceu lá com Jerome McCarthy em 1960. Outra ideia equivocada que é o mix foi feito para foi concebido com um olhar muito interno, ignorando o cliente. Isso também já é falado, ou já foi falado em alguns momentos na academia, e também é algo que já foi muito superado e não faz qualquer sentido. Se você for entender como é que nasceu o mix, como eu falei, foram décadas de raciocínio, de pensamento, de discussão, até se chegar aos 4Ps. O que significa os 4Ps? Os 4Ps é uma maneira de ajudar as empresas, os profissionais de marketing das empresas, a gerenciar o marketing. Então, numa empresa, você inevitavelmente você vai ter preço, praça, produto e promoção. Promoção é o P de comunicação, né? Você vai ter esses elementos e você tem que trabalhar, não tem hipótese de você não fazer isso numa empresa, né? Depois, em 81, veio a Mary Jo Bittner com o Booms e propuseram outros 3Ps e uma leitura dos 4, formando 7Ps do marketing de serviços que coexistem, né? Esses dois paradigmas coexistem, embora o paradigma, a visão hegemônica do marketing segue sendo lá os 4Ps. Então, quando eles foram criados pelo McCarthy, particularmente por conta da época que o marketing vivia, na década de 60, né, e isso também tem que se entender um pouco da história do marketing, é óbvio que já foi pensado como tudo deve ser no marketing, com foco no cliente, se colocando do outro lado do balcão, o cliente no centro das decisões. Só que eu tenho que ter uma maneira de gerenciar essas coisas da minha empresa. Daí vem os quatro P's. Legal. E aí depois, na entrevista que esse senhor ele cita, ele viu lá o Kotler falando dos 4 Cs. Os 4 Cs foi algo que, em termos de grandes nomes do marketing, aparentemente, o único que eu consegui identificar, e mesmo assim vou dizer que eu não identifiquei, eu confiei que houve uma entrevista do Kotler, que esse senhor viu que o Kotler falava dos 4 Cs, eu não vi. Então, outros grandes acadêmicos não falam dos Cs de marketing, não só porque não precisa, né? Já há 4Ps e 7Ps que são muito difundidos, bem utilizados e úteis no momento, não precisa inventar outra coisa para já, e isso quando for inventado são décadas de discussão, né? Muito elaborada, muito sofisticada para se chegar a uma nova maneira de se gerenciar o marketing. Então pronto, quem inventou isso foi um camarada chamado Lauterborn, em 1990, na década de 90, tá? Que num artigo para uma revista de publicidade, ele falava que os 4Ps morreram. Ele já tantos outros falaram, né? Já sobre isso. E que ele inventava lá, portanto, ou propunha os 4 Cs, e depois disse lá quais são os 4 Cs na visão dele. Você vai reparar que os 6 que ele inventa, todos eles estão contidos nos Ps de marketing.
Particularmente quando esse senhor no podcast ele fala lá de não é mais propaganda, agora é comunicação. Novamente, né, assim, um erro muito basal de marketing, uma vez que o P não é de propaganda, é o P de promoção, e esse promoção é igual comunicação, igual nesse caso. Então podia ser o P de comunicação. Dentro do P de comunicação, aí sim você tem o que a gente chama de mix promocional ou mix de comunicação, tem esse nome já. Aí você tem publicidade, propaganda, RP, vendas, etc, etc, eventos, né, o digital, a maior parte está dentro do P de promoção, etc, etc. Então na década de 90, esse fulano propôs isso. Academicamente, completamente ignorado. Entretanto, por conta de estar numa revista legal de publicidade, o meio publicitário é muito bom em propagar essas falácias, né? Haja vista aí a questão das personas e tantas outras, né? O próprio brand, né? A confusão de brand e marketing foi muito por conta da apropriação de brand por parte das agências de publicidade também. Então, por conta disso, imagino que tenha tido algum boom lá naquele meiozinho de publicidade, mas amplamente ignorado por boa parte das pessoas, né? Na verdade, esse resgate que esse senhor fez é uma coisa realmente bastante antiga. Talvez tenha sido uma entrevista que ele viu na década de 90 também, isso podia estar levemente quente, mas eu procurei em base de dados atualmente, base de dados científica, eu procurei todos os artigos que tratam desse tema, segundo o tal do Lauterborn, de 1990 para cá, 34 anos. Aparece um pouco mais de 100 referências, né? O que é quase nada. Se você procurar qualquer outro tema, são centenas de milhares de resultados. Depois, em mais de uma ocasião nesse podcast, o senhor ele diz que algumas dessas mudanças são por conta da internet. Em 1990, mesmo nos Estados Unidos, não havia internet, né, para o consumidor final e popular como existe hoje, ou como foi existir no Brasil alguns anos depois. Já existia internet? Já. Tinha internet na casa de algumas pessoas? Uma pessoa ou outra. Não era uma coisa popular, uma coisa disseminada. Então também não foi por conta disso que o artigo publicado em 1990 ele foi disseminado e foi achando que valia alguma coisa. Ou seja, a questão principal aqui é você entender não só o que é o tal do mix de marketing, ele é feito para quê? Para ajudar a gente a gerenciar o marketing na empresa. Como tudo de marketing, ele tem sim como ponto de partida lá o lado externo, o cliente, não só o mercado como um todo, como por exemplo competidores. Esse paradigma, embora haja críticas, inclusive na academia, em relação ao paradigma dos 4 Ps, ele não se sustenta com esses argumentos, que são completamente, como eu falei, né, ignorados e extremamente bobos, inclusive, né, porque se você pega lá o próprio livro do Kotler, o Kotler é alguém que também demonstra alguma frustração, na minha interpretação, por ao longo da carreira, a despeito de tantas e tantas coisas importantes que ele conseguiu na vida dele e para o marketing, na história do marketing, você vai reparar que não é a primeira vez que o Kotler tenta propor uma nova versão aos 4 Ps. Né? Eu acho, é uma interpretação muito pessoal, Nino, pelo que eu conheço de toda a obra do Kotler e de leituras, inclusive críticas em relação aos Ps e algumas críticas em relação ao Kotler, o Kotler ele tem talvez uma frustração por esse paradigma hegemônico do marketing, que o mundo inteiro estuda e se baseia nele, que são os P's de marketing, o mix de marketing, não foi ele que criou e nem ele que modificou nem nada. Então, nesse livro também, de 2021, na página seguinte, na página 28, você vai ver que ele propõe nova versão do P, dos P's, incluindo pessoas, processos, programas e performance. Pessoas e processos já estão incluídos nos 7 P's de serviço, então ele coloca programas e performance. Ele já colocou também a edição anterior desse mesmo livro, por exemplo, política e poder. Então você vê que sistematicamente o Kotler tenta fazer modificações nos P's, eu imagino que seja um legado que ele queira deixar. Né? Olha, né, o novo Kotler, o novo P's que o Kotler criou, porque esse aqui está desde 1960, né? Então eu acho, pessoal, que sempre que você olhar para esse tipo de conteúdo que soar estranho, soar diferente, né, vai você buscar as informações, porque é muito ruim para a gente de marketing, para a nossa área de marketing, para o futuro da gente como profissional de marketing, que a nossa área seja tão desorganizada, né? Cada um entende uma coisa e vai propagando aquilo como verdade. Isso piora a cara com os gurus, né? Mas esses frameworks, modelos, isso dá certo e tal, é muito ruim porque a gente não consegue ter consenso nem no entendimento de conceitos muito básicos,
né? Conceitos muito básicos, como por exemplo os P's de marketing, né? Para poder se gerenciar o marketing, aí experiência, o funil, por exemplo, que é entendido como uma estratégia e não como um processo dentro de marketing, a própria separação de marketing e vendas, a própria separação de marketing e branding. Então essas coisas acontecem, e entre outros motivos, por conta desse desconhecimento basal dos conceitos de marketing e também de como nossa área é permeável, né? É uma área que muito rapidamente vai se apropriando de conceitos e sai propagando aquilo. Então, experiência, por exemplo, que é uma palavrinha tão usada hoje em dia, é algo que talvez você e eu cada um tenha um entendimento, né? Não há um consenso sobre isso. Isso é ruim para a nossa área. É ruim porque dificulta a nossa ciência de marketing prosperar, evoluir e a gente, né, crescer mais rapidamente, conseguir ajudar a sociedade, as organizações de maneira mais efetiva e mais rápida. É muito prejudicial. É isso que vai guiar a nossa área. É uma reflexão realmente importante se a gente quiser que o marketing siga tendo relevância nas organizações, para a sociedade, se a gente quiser fortalecer a nossa disciplina, tá bem? Então pronto, depois você vai lá procurar essas referências que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo e fico à disposição para as suas dúvidas.